Lá essa noite. Eu tenho certeza que Ele tem grandes coisas, revelações para nós essa noite. Nosso pastor Danilo não pôde estar conosco esta noite e me deixou a honra e a responsabilidade de trazer a mensagem hoje. Nós vamos dar sequência a você que está nos visitando. Nós estamos numa série de mensagens chamada Uma Vida Abençoada, baseada no livro de Robert Morris. E hoje nós estamos fazendo a quinta mensagem. Semana passada nós interrompemos. Quem estava aqui semana passada? Foi uma bênção. Davi Lago trouxe uma palavra poderosa sobre paz. E hoje nós retomamos essa série de 7 mensagens, hoje sendo a quinta mensagem. Hoje nós falaremos sobre generosidade. Mas uma coisa precisa estar clara sobre o que nós já aprendemos até aqui. Nós somos abençoados por Deus e ninguém pode mudar isso. Tome posse disso. Em Efésios 1, de 3 a 4, diz lá: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Meu irmão, você foi escolhido para estar aqui nesse tempo antes da fundação do mundo. Você já pensou nisso? O Sérgio acabou de falar, não é por acaso que você está aqui essa noite. Não é porque a sua mulher falou, o seu marido falou, o teu filho convidou, ou eu mesmo convidei. Não sei porquê, mas Deus quis que você estivesse aqui essa noite, porque você já é abençoado. Então, nós precisamos tomar posse dessa verdade. Agora eu quero que você pergunte aí para o seu irmão do lado. Pergunta para ele se ele é generoso. Pode perguntar. Olha bem no olho dele e fala: você é generoso? Agora pergunte para você mesmo: eu sou generoso? Será que eu sou generoso? Eu tenho certeza que uma boa parte de nós estamos pensando assim: às vezes eu sou, às vezes eu não sou tanto, eu poderia ser um pouco mais, ou eu não sou nada generoso. Mas como nós podemos medir isso? Porque não é sobre ter generosidade, é sobre ser generoso. É sobre um coração generoso. Porque se nós somos abençoados com todas as sortes de bênção do nosso Deus, como nós podemos medir a nossa generosidade? Então nós vamos para a palavra de Deus. O texto que vai nos nortear hoje está em João, capítulo 12, versículos de 3 a 6. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o aos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que esse perfume não foi vendido e dado aos pobres? São 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Nessa história nós vemos um contraste de corações. Um coração extremamente generoso de Maria e um coração egoísta de Judas, no mesmo lugar. E o triste, que o coração egoísta era de um dos discípulos de Jesus, que testemunhou as maravilhas do nosso Senhor. Mas naquele momento, os dois no mesmo local, a verdadeira face dele começa a ser exposta. E nós vemos como um embate, uma luta entre uma pessoa que não caminhava com Jesus, mas o reconhecia, e uma pessoa que caminhava lado a lado com Jesus, o reconhecia também, mas estava dominado. Nós já vimos aqui por quem ele estava dominado. Mamon, isso mesmo.
E nós temos nesse momento que fazer algumas perguntas. Por que Maria fez uma oferta extravagante dessa? Veja bem, nós estamos falando de um perfume que custava 300 denários. Um denário era um dia de serviço. 300 denários é o equivalente a quase um ano de serviço dela. Ela fez essa doação porque ela era generosa. E a outra pergunta que nós temos que fazer: por que Judas se ofendeu com a oferta dessa mulher? O perfume nem era dele. Sabe por quê? Porque onde há generosidade, encontraremos o egoísmo lutando sempre para estar no controle. Toda vez que você estiver numa casa, em algum lugar, na igreja, onde haja um coração ou corações generosos, o coração egoísta vai se manifestar. Você já reparou que o dízimos e as ofertas são os assuntos geralmente mais falados fora da igreja e até mesmo dentro da igreja? Se a contribuição, o dinheiro, normalmente não é daqueles que fazem, por que incomoda tanto? Perguntas como: você paga o dízimo na sua igreja? Sua igreja cobra o dízimo? Você já pagou o dízimo lá? Quem aqui já ouviu isso? Quem aqui já falou isso? E eu posso dizer que eu já falei algo parecido com isso. Mas para a honra e glória do Senhor eu tive a revelação. Falando nisso, dia 5 de outubro agora, sem ser essa terça, na próxima, vai ter o Vida 2. E eu e a Adriana, nós estaremos falando um pouco da nossa caminhada com Jesus. Porque dessa maneira que eu falei, que eu já falei isso e realmente eu já falei isso. E quando a Adriana deu os primeiros passos dela rumo aí a essa conversão, ao evangelho genuíno, eu falava para ela: não acredito, você vai virar crente. Falei. E o dízimo me incomodava também. E eu pergunto para você hoje eu estou aqui. Por quê? Porque Deus é bom e misericordioso. E se Ele fez comigo, Ele pode fazer com qualquer um de vocês. Porque eu sei que essa pergunta fica na mente, como ficava na minha. Mas essa revelação, ela só vem do Espírito Santo de Deus. E acredite, sua vida muda. E esse coração egoísta e o coração generoso estão dentro de nós. Só que aquele que nós alimentarmos vai sufocar o outro. Isso é a coisa mais certa que existe. O coração que nós alimentarmos, ele vai sufocar o outro. E como nós alimentamos? Nos aproximando de Deus, tendo as revelações do Espírito Santo e decidindo viver o evangelho genuíno, decidindo realmente viver a palavra de Deus. E nessa passagem nós encontramos alguns princípios que eu quero falar com vocês. O primeiro deles é o inimigo da generosidade. O inimigo da generosidade não é uma pessoa, mas ele se manifesta numa pessoa. O inimigo da generosidade é o egoísmo. Foi o que aconteceu com Judas. E nós temos uma natureza humana egoísta. Desde pequenos. Às vezes nós aprendemos a falar antes de papai e mamãe, nós falamos é meu. Quem aqui nunca brigou já enquanto criança, ouviu os seus filhos brigando, por isso aqui é meu. Você está lá em casa, tem um brinquedinho que ninguém brinca, chega alguém que é o brinquedinho, o outro vai lá e fala, isso aqui é meu. Nós temos essa natureza. Quantas brigas nós já vimos por causa disso? Quantos lares desfeitos, famílias devastadas por conta do egoísmo? Não estou falando de egoísmo de dinheiro, eu estou falando da pessoa egoísta, porque a pessoa egoísta, ela pensa nela, o resto que se vire, e ela é capaz de trair, subjugar qualquer um pelo seu interesse. E nós, enquanto cristãos, nós precisamos entender que a vida é um constante plantar e colher. Não existe colheita sem plantação. Hoje é um dia especialmente feliz para mim, porque hoje eu estou vendo uma colheita de algo que foi plantado.
ver o meu filho ministrar, cantar da maneira que está, isso é colheita de uma semente plantada dele, minha, da minha esposa. Esse culto, meus 2 outros filhos vieram mais cedo porque fazem parte da intercessão e estão intercedendo. Tem um ali, tem um aqui. Isso é colheita. E eu louvo a Deus por causa disso, porque eu não sou merecedor de nada disso, nem de estar aqui falando, mas a misericórdia de Deus fez com que isso acontecesse. Mas isso é decisão de vida. Isso é decisão de vida. Chega um momento que todos nós temos que tomar uma decisão que irá impactar o resto da sua vida. Não tenha a menor dúvida disso. Por isso Deus deixa claro, as primícias, a primeira parte é dele, como nós já vimos anteriormente. E gente, eu não estou falando aqui só de dinheiro, primícia de tempo, primícia de priorizar a Deus em tudo. Mas em relação aos dízimos, nós só temos 2 opções: ou entregamos na casa do Senhor, ou tocamos nele porque não é nosso. Acabaram de passar salvas aqui. Alguém teria coragem de pegar o que está lá dentro da salva? Mesmo se ela estiver ali no cantinho onde não tem ninguém vendo, alguém teria coragem de pegar aquele dinheiro? Eu acredito que não, porque nós sabemos que aquele dinheiro está consagrado. Aquele dinheiro não é nosso. Aquele dinheiro é consagrado a Deus. Agora, meu irmão, se você é um cristão convicto e você não está devolvendo seu dízimo, eu sinto muito te informar, você está fazendo exatamente isso. Você está tocando em algo que não é seu e que deveria estar sendo consagrado. Eu sei que isso é forte, mas é a verdade. A igreja de Cristo precisa entender a importância desse fundamento e de princípios. A palavra nos diz que o povo de Deus sofre por falta de conhecimento. E o que nós estamos fazendo nessa série de mensagens é trazer conhecimento para o povo de Deus. E por isso eu digo, se existe dúvida, se existe perguntas, procure as respostas na palavra de Deus, com aqueles que são mais experientes que vocês, mas busque o conhecimento dos céus. Só Ele pode mudar a sua vida. Só assim você vai conseguir sufocar esse seu coração egoísta e viver a plenitude de Deus tem para cada um de nós. Nessa passagem nós vemos algo muito interessante. Se nós já não pensamos assim também, com certeza já ouvimos. Que desperdício! Com esse dinheiro eu podia alimentar uma multidão, eu poderia alimentar os pobres. Parece nobre o pensamento, mas ele não é real. A palavra diz que o interesse dele não era a compaixão pelos pobres, e sim o interesse de pegar o dinheiro, pois ele tocava naquilo que era do ministério de Jesus. Muitas vezes o egoísmo se manifesta dessa maneira. Quando vemos algo grande, nós extravagante, nós criticamos. Por que uma casa tão grande? Por que um carro desses? Por que comprar mais ar-condicionado para a igreja? A gente pode com isso comprar várias cestas básicas. Eu não estou falando às vezes nem de carro, de casa, de ostentação, não é nada disso. Mas nós temos que entender que o dinheiro não é nosso. O que nós temos com isso? Quando você fala de alguém, comece a dominar o seu lado egoísta e creia, ele existe em todos nós. Eu não estou falando que todos nós temos um Judas dentro de nós, mas nós somos tentados a reter tudo para nós mesmos. Antes de Jesus nós escolhíamos o egoísmo, a mágoa, a vingança, mas ao renascermos em Cristo, nós renascemos generosos e escolhemos o arrependimento e o perdão. Em Tiago 3,16 está lá: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Certeiro esse versículo. A maioria de nós, se não todos, já experimentamos situações de pessoas, você chegar perto de pessoas egoístas, invejosas, e aquilo pesa.
E eu digo para você, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai tendo essa sensibilidade, mais isso vai te incomodando. Mas isso está lá na palavra. E nós que muitas vezes estamos no caminho, apontamos para os outros dizendo o que eles não estão fazendo e o que eles deveriam estar fazendo, mas nem sabemos quais as reais intenções. Meu irmão, isso muitas vezes é uma fuga para não olharmos para dentro de nós. Mas quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós passamos a reconhecer fraquezas que nem sequer imaginávamos que tínhamos. E dentro da igreja não é diferente. Muitas vezes a generosidade de alguns pode nos incomodar. Nossa, aquela pessoa, para que tanto tempo na igreja? Quer aparecer, quer fazer tudo. Tudo quer colaborar, tudo quer fazer. Tome cuidado com isso, meu irmão. Isso pode não ser uma crítica, pode ser o coração egoísta gritando. E essa é uma avaliação que nós temos que fazer. Porque quando nós falamos em vida abençoada, nós estamos falando em Deus se manifestando em todas as áreas das nossas vidas. Quando falamos em dízimos, oferta, primícia, nós estamos falando em preceitos divinos que encontramos na palavra de Deus. E não tenha uma dúvida, o dinheiro é o maior teste da nossa fé. Nós não podemos esquecer que a prosperidade vem de Deus para os seus filhos. Então não é pecado. Deuteronômio 8:18, mas lembre-se do Senhor o teu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Um grande erro das igrejas hoje é achar que ter dinheiro é pecado. Nós acabamos de ver na palavra que é Deus quem nos dá a capacidade de gerar riqueza. O pecado está no amor ao dinheiro, no seu coração no dinheiro, você colocar o dinheiro em primeiro lugar. Aí a fidelidade se torna um teste para nós. O dinheiro pode estar na nossa carteira, no banco, em imóveis, em aplicações, em qualquer lugar. Ele só não pode estar no seu coração. Ali não é o lugar dele. E é aí que nós somos testados. Uma oferta extravagante como a de Maria, ela só pode ser feita através de um coração desapegado. E eu te pergunto aqui, você já fez alguma oferta extravagante? Você já fez algo para Deus, sabe? Você já teve coragem de fazer algo assim, fora daquele convencional que você tem feito, extravagante? Pense nisso, se você já fez alguma coisa assim. A oferta como ato de adoração para ser aceita no altar do nosso Senhor, ela precisa ser dada com alegria e disposição do coração. Paulo diz uma coisa na segunda carta aos Coríntios 9:7, que eu até bato toda vez que eu faço dízimo, porque eu realmente creio nisso, que é: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Isso é a chave. Deus ama quem dá com alegria. A partir do momento que você se propõe a dar, seja o que for, com alegria para Deus, Deus se alegra nisso, Deus recebe isso como uma oferta. E você não tenha dúvida, o egoísmo nos ataca antes de ofertarmos algo. Quando você vai fazer uma oferta diferente do convencional, você pode se perguntar: mas será? Com isso eu poderia comprar tantas cestas básicas. No fim você não faz nem uma coisa nem outra. E às vezes a ansiedade depois: nossa, eu fiz a oferta e agora? Meu irmão, faça isso de coração, faça isso de coração aberto, porque Deus irá receber, irá prover, irá fazer na sua vida. Não tenha a menor dúvida disso. E aqui nós vemos Judas seguindo Jesus, não por ser o Salvador, mas pelo que ele poderia ter de vantagem de andar com ele. O que ele poderia ganhar? Então nós não podemos pensar em dizimar, ofertar ou até mesmo servir
pensando no que iremos ganhar, porque senão nós estaremos parecidos com Judas. Nós não podemos dar a nossa vida para Jesus sem dar os nossos recursos. E isso não tem a ver com condição financeira, tem a ver com entendimento, com fé, com obediência e com amor a Deus e a palavra de Deus. Na igreja primitiva era assim. Veja o que Paulo fala dos cristãos na Macedônia, em 2 Coríntios 8, de 2 a 4. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Eu quero aqui dar um breve testemunho do início da nossa igreja. O pastor Danilo ainda nos ensinando sobre princípios, sobre honra, sobre valores. O pastor Domingos, que é o nosso pastor sênior da primeira igreja batista, veio trazer uma mensagem. Nós estávamos ainda na floresta, éramos poucos, arrecadação pouca. Mas ao final, o pastor me chamou e falou: olha, nós vamos honrar a vida do pastor Domingos com isso aqui. Me deu um envelope, uma quantidade muito pequena. Falou: depois nós vamos jantar, depois você chama ele do lado e diz a ele que nós estamos honrando a vida dele com essa pequena quantia. Pode ser que ele fale que não aceita, mas você insista, nos ensinando sobre princípios, valores e honra. E nós fizemos isso, fomos jantar. Eu até meio sem jeito, porque eu falei: nossa, é tão pouco, como é que nós vamos dar isso? Chamei o pastor de lado, falei: pastor, nós queremos honrar a vida do senhor. Não, imagina. Falei: não, nós fazemos questão. Nós estamos implantando essa igreja com princípios sólidos, que nós estamos aprendendo, e nós queremos honrar a vida do senhor. É muito pouco, mas é para honrar a sua vida. Aquele dia ficou marcado. O pastor olhou bem para mim e falou: eu recebo isso como honra, mas eu recebo isso como uma semente plantada nesse ministério que irá florescer grandemente. E eu vejo tudo isso hoje, eu vejo o quanto é importante cumprirmos princípios. Não interessa o valor, não interessa a quantidade, interessa em cumprir princípios instituídos pela palavra de Deus. Enquanto igreja, enquanto pessoa, porque se você der das suas sobras, não é oferta, é esmola. Não é isso, não é quantidade, não é sobra, não é de onde tirar, são cumprir princípios. O segundo princípio que eu queria falar com vocês esta noite: a real generosidade, ela é extravagante. Como eu já falei, Maria, ela ofertou um perfume valiosíssimo, 300 denários, equivalente aí a 1 ano de serviço. Seja qual for o seu salário, é uma oferta extravagante para qualquer um de nós. Faça uma conta rápida aí. Quanto seria o seu salário de 1 ano? Você ofertar isso na casa do Senhor. Eu te pergunto, se você fizesse isso aqui agora, essa conta que você fez aí na sua cabeça, o meu ano, eu ganhei tanto, eu vou ofertar isso aqui agora na igreja. Você acha que Deus falaria: uau, que oferta? Tiagão, 1 ano, pá! Deus ia falar: uau, Tiagão. A igreja ia, viu? Mas você acha que Deus iria falar: uau, que oferta? Meu irmão, quanto de dinheiro você acha que impressionaria Deus? Ei, Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata. Não há quantidade suficiente que impressione Deus. Mas, sim, como essa quantidade saiu do seu coração. É isso que impressiona Deus. E Ele sabe que se você se desprendeu de algo tão valioso para você por Ele, seu coração é dele. E aí? Ele pode recompensar você quantas vezes Ele quiser, porque você se tornará incorruptível. Nós precisamos tomar posse desses princípios. Só há uma coisa que nós podemos dar para Deus que seja extravagante: somos nós mesmos. É isso que Maria fez. Aquele perfume era apenas o símbolo de que todo o coração dela
era de Jesus. Por isso ela se desprendeu daquilo, porque Jesus era a coisa mais importante para ela. Existem 3 níveis de se dar na Bíblia: os dízimos, as ofertas e as ofertas extravagantes. A maioria dos cristãos hoje não chega nem ao primeiro nível. Hoje, porque no início eles eram fiéis e generosos, como nós acabamos de ver. Mas ao longo do tempo, a igreja foi perdendo a credibilidade, infelizmente, por causa da ação humana dos seus líderes. Mas existem igrejas sérias, comprometidas, como eu posso afirmar que a nossa, e muitas outras, que aí levam o evangelho ainda como tem que ser levado. Há uma estatística mundial que apenas 3% dos cristãos em todo o mundo devolvem seus dízimos. E uma pesquisa feita aqui no Brasil em 2007 mostra que entre os evangélicos, eles contribuem com menos de 2% da renda familiar. Portanto, o que eu quero dizer é que essas pessoas que começam a dar os dízimos, que elas entendem esse princípio, normalmente elas vão para o segundo nível de oferta, porque existe algo sobrenatural nesse momento. Ele retira a maldição e ele abre as janelas do céu, e você passa a ofertar de acordo com o direcionamento do Espírito Santo. Mas apesar disso, poucos cristãos chegam a esse terceiro nível das ofertas extravagantes. E isso é triste, porque nunca provarão da alegria de uma oferta desse tipo. E não é só Maria que é relatada na Bíblia como essa oferta extravagante. Nós temos Davi, que para a construção do templo, ele doou do seu tesouro pessoal, ouro, prata, pedras, madeira, que foi feito um estudo que em termos de valores seria equivalente a 21 bilhões de dólares. Salomão ofertou 1000 touros. Naquela época era comum o rei, quando chegasse ao poder, ofertar um touro íntegro, perfeito, Imagina ali os conselheiros dele: Salomão, você quer, tudo bem, você está empolgado, mas dá 10, dá 100, não, vou dar 1000. 1000 touros, cadê o Júnior? Quanto seria hoje aí? 8 milhões? Quanto seria 1000 touros aí? Vixe, uns 8 milhões, né, mais ou menos? Isso foi Salomão. Mas a viúva pobre ofertou 2 moedas. Os 21 bilhões de dólares de Davi, os 1000 touros de Salomão e as 2 moedas da velha impressionaram Deus da mesma maneira, porque não é a quantidade, é a maneira que isso sai do seu coração. Quando Salomão deu esses 1000 touros, na mesma noite foi visitado por Deus, e Deus falou: o que você quer? Você já pensou Deus falando para você: o que você quer? Salomão fala: eu quero sabedoria. Mas por que Deus fez isso com Salomão? Porque ele já sabia que o coração dele era, e ele já estava incorruptível. O primeiro passo para se dar uma oferta extravagante é ouvir. Ninguém dá uma oferta extravagante desse jeito, calculando, pensando, fazendo conta, ou se preparando para, não, vou me preparar. Não. Precisa se ouvir a Deus. E o Espírito raramente ele fala em voz alta. Ele pode falar em voz alta, mas normalmente é uma impressão, é uma situação que fica na sua cabeça: faça isso, eu faço isso. É Deus falando com você. E aí você pode ou não fazer, responder a Deus. Aí Deus se alegra em você, não a quantidade, e sim na atitude. Então nós podemos dizer que se Ele tem o nosso coração, Ele tem os nossos recursos. Porque se Ele não tem o nosso coração, Ele não tem os nossos. Não tem como você falar que Deus tem você, se Ele também não tiver os seus recursos. A Bíblia diz que onde estiver o nosso tesouro, ali
estará o nosso coração. Terceiro princípio, existe recompensa na generosidade. Marcos 14, 9. Eu lhe asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. A história que lemos agora em João, ela é contada também em Marcos, em Mateus. Isso mostra que a memória do generoso, ela é lembrada. A mulher dessa passagem, Maria, ela foi recompensada. Jesus disse que ela seria lembrada onde quer que o evangelho fosse pregado. Ela não foi recompensada naquele momento. E o que nós estamos fazendo aqui hoje, 2000 anos depois, relembrando a história dela, cumprindo o que Jesus disse. E eu creio, a palavra não volta vazia. A palavra dita, ela não volta vazia. Corações vão ser transformados essa noite. Eu tenho certeza que nós sufocaremos corações egoístas. O coração generoso, ele vai afogar o coração genuíno. Porque eu creio numa igreja que serve. Eu creio numa igreja generosa. Como o Sérgio falou, o que nós estamos vivendo aqui não é normal. Deus está se movimentando de uma maneira sobrenatural sobre essa casa e sobre aqueles que estão chegando aqui. E eu volto agora naquelas duas primeiras perguntas do início. Por que a oferta de Maria incomodou tanto Judas? Porque ele era egoísta e roubava a Deus. E até hoje, a generosidade dos doadores ofende e irrita a avareza dos que roubam a Deus. Eu vou repetir. Porque ele era egoísta e até hoje a generosidade dos doadores ofende e irrita a avareza dos que roubam a Deus. E a outra pergunta era: por que Maria deu um presente tão generoso? Porque Maria era generosa, mas além de generosa, ela era grata. 2 meses antes disso, o seu irmão Lázaro foi ressuscitado por Jesus. E o que poderia ser mais valioso para ela? Quando nós falamos em gratidão, nós falamos do que Deus tem feito por nós. O fato de estarmos aqui hoje, o fato de podermos estar aqui hoje, nós precisamos ser gratos a isso. Você chegou até aqui, você acordou, você está respirando. Não há problema que Jesus não possa resolver, foi dito aqui. Essa campanha do Setembro Amarelo, não existe nada que possa calar a voz de Jesus, nada. Mas nós precisamos buscá-lo, nós precisamos ir até Ele. Ele sempre estará de braços abertos para nós. E quando fala da ressurreição de Lázaro, de Maria ser grata e por isso o coração dela tão generoso, todos nós que estamos aqui hoje somos ressuscitados por Jesus. Efésios 2, estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, e Ele nos trouxe a vida. Quão grato você é por isso. Maria não foi com a intenção de ser recompensada, mas Deus a recompensou, porque Deus sempre recompensa a generosidade. E a nossa definição de generosidade não é aquela do dicionário, é dar sem esperar nada em troca. Você pode repetir isso comigo? Dar sem esperar nada em troca. E o egoísmo é quando se dá algo e espera que Deus deve alguma coisa para você. Isso é o egoísmo. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus não recompensa a quantidade.
mas Ele recompensa a atitude de coração. Tome posse de uma coisa hoje: Deus vai te recompensar, porque é da natureza de Deus recompensar. Quem não honra a generosidade premia o egoísmo. Cuide do seu coração, é tudo sobre ele. Foi a primeira mensagem que o pastor trouxe aqui. É tudo sobre o nosso coração. Nós precisamos entender que a nossa vida, os nossos recursos, tudo em nós precisa ser entregue a Cristo. Só assim nós viveremos o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Só assim nós poderemos experimentar a verdadeira prosperidade, o verdadeiro cuidado de Deus. Mas nós precisamos colocar diante dele tudo que nós somos e tudo que nós temos. Mateus 25, 23. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o mundo. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Meu irmão, existe um banquete à nossa espera. Se alegre nisso. Não deixe que o egoísmo domine a sua vida. Faça hoje, não amanhã, hoje, um pacto com Deus. Sabe, tome posse desse coração generoso, ou melhor, deixe que esse coração generoso domine a sua vida. Isso é decisão. Eu costumo brincar, às vezes na célula, falar, não é abracadabra, é decisão. Eu preciso decidir ser generoso, eu preciso decidir afogar o meu lado egoísta, que vem comigo e vem com cada um de nós. É decisão. Tem um vídeo que circulou na internet por esses dias, que tem a ver com o que eu estou falando. Eu queria, pode soltar o vídeo, o louvor pode subir, por favor? No podcast Simon Sinek, falamos várias vezes dele aqui, né? Ele estava entrevistando um cantor, e aí esse cantor contou para ele assim, cara, um dia eu parei na Starbucks, né, e era drive-thru, nos Estados Unidos tem esse negócio, né, drive-thru de Starbucks, fui pegar um café. Aí eu pensei assim, vou pagar para a mulher que está vindo atrás. Viu que era uma mulher vindo atrás? Vou pagar para ela. Chegou no caixa, falou, cobra o meu, cobra da mulher de trás. Pagou para a mulher de trás e falou assim, você fala para ela, o cara da frente pagou e ele disse que você é amada. Era isso, né? Aí ele falou assim para o Simon Sinek, cara, eu saí, eu nem sei quem é a mulher, eu não vi entregando, mas eu saí com uma adrenalina, cara, feliz da vida. Aí o Simon Sinek parou ele e falou assim, cara, deixa eu te explicar o que estava acontecendo. Pesquisadores descobriram que quando você faz um ato de serviço desinteressado, ou seja, você não está esperando nada em troca, não é uma troca. Quando você faz um ato de serviço desinteressado, é liberado ocitocina no seu corpo. Para quem não sabe, a ocitocina é o hormônio que é liberado no corpo da mulher no parto. Por que ela apaixona pela criança? Momento de dor e ela apaixona pela criança na hora? Porque tem uma descarga de ocitocina nela na hora. Esse hormônio do parto é liberado no nosso corpo quando alguém faz um ato de serviço desinteressado. Sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Aí ele falou assim, só que a pesquisa foi além. Eles descobriram que quem recebe o ato de serviço recebe uma descarga de ocitocina. E aí eles foram além, eles descobriram que quem assiste o ato de serviço desinteressado tem uma descarga de ocitocina. Ou seja, a mulher do caixa saiu se sentindo melhor, a pessoa que recebeu estava se sentindo melhor e quem deu estava se sentindo melhor que todo mundo. E aí esse menino contou que ele perdeu a mãe muito cedo, assim, jovem, assim, né? Fazia já uns 10 anos que a mãe tinha morrido. E ele falou que um dia ele estava cantando numa cidade, né? E aí ele estava hospedado num hotel, e aí ele foi tomar café da manhã no hotel e entrou 3 mulheres. E aquelas mulheres lembravam a mãe dele. Ele se lembrava da mãe dele, ele falou assim, não sei porquê, quando eu bati o olho, me lembrei da minha mãe, e bateu uma saudade, falei, poxa, como eu queria tomar um café, minha mãe, pagar um café para minha mãe. E aí me veio um pensamento, sua mãe morreu, não está mais aqui, mas as 3 estão, paga para elas um café, ué. Ele ficou meio acanhado, não sei se eu vou, tal. Aí tomou coragem, levantou e foi. Aí ele chegou lá, falou assim para as mulheres, né, me perdoa, incomodar, tal, mas cara, quando vocês entraram,
eu lembrei da minha mãe. Faz uns 10 anos que minha mãe morreu. E me deu uma saudade, vontade de tomar um café com ela. Será que eu poderia pagar o café de vocês? Aí ele disse que uma delas levantou. Andou assim, deu a volta na mesa, andou, parou na frente dele e falou assim, o meu filho morreu semana passada e ele tinha exatamente a sua idade. Abraçou ele e os dois ficaram chorando no meio do restaurante. Du, o que você está experimentando agora? Uma descarga de ocitocina. Tô nisso mesmo. Você está ocitocinado agora. Eu estou com uma descarga de ocitocina e cada pessoa que está aqui nessa live está com uma descarga de ocitocina. Por quê? Porque a gente foi feito para servir. Isso é cura. Cara, você está num momento de depressão, depressivo, num quadro, você está ansioso, você quer saber como melhorar? Serve alguém. Sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Esse é o erro, né? Esse é o erro. A gente sempre espera algo em troca. E aí vem a frustração. Eu fiz... Não, ele falou nem obrigado. Falou nem obrigado. Quando cara, precisar... faz. Melhor é dar do que receber, Jesus disse. Por quê? Porque, cara, você imagina Jesus indo por toda parte curando, quanta ocitocina ele experimentava por dia. Absurdo. Amém. É isso. Eu sonho com uma igreja com essa atitude. Servir. Meu irmão, o evangelho é decisão. Decida ser generoso, decida servir no seu dia a dia, na sua casa, no trabalho, na sua igreja, aonde você estiver, mas decida. Eu falei há pouco, Deus não vai gritar, pode ser uma impressão. Esse rapaz, ele teve a impressão da mãe dele, e ele teve um gesto, eu vou lá pagar um café da manhã, mas a verdadeira generosidade era no abraço, naquela mãe que tinha acabado de perder o filho. Deus moveu para que seja feito isso, mas precisou da decisão dele. Eu vou pagar esse café. E eu digo para você, não importa quão egoísta você pode ter sido até agora, Deus pode mudar a sorte da sua vida essa noite. Decida mudar a sua vida, decida sufocar o egoísmo que existe em cada um de nós. Eu sonho com uma igreja que serve, uma igreja que pensa no próximo, uma igreja que se movimenta, uma igreja que age lá fora. Aqui dentro é fácil ser igreja, o difícil é ser lá fora. O difícil é nós temos essas atitudes lá fora. Então, eu convido você nesse momento a ficar de pé, mas aclamar a Deus. Eu só quero conduzir essa oração, mas eu quero que cada um que esteja aqui esta noite fale com Deus, e Ele vai falar com você. Coloque aos pés dele tudo aquilo que você acha que sufoca essa generosidade que existe dentro de você. Quando eu falo em generosidade, eu falo muito mais do que dinheiro. Oferta extravagante pode ser você sair ali fora, dar um abraço em alguém que está esperando, sem você conhecer. Oferta extravagante pode ser sim você vir com um aporte financeiro na igreja ou em algum lugar. Quando você fez uma oferta extravagante, esquece dinheiro, oferta extravagante pensando no próximo. O que eu fiz para ajudar alguém? O que eu fiz para mudar a vida de uma pessoa? Você pode ser o agente de mudança aonde você estiver. Deixe Cristo ser visto através da sua vida. Viva um cristianismo genuíno. Viva o amor de Cristo. Chame Ele agora.